Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um estudo da Bíblia Sagrada. E no estudo de hoje nós vamos aprender sobre o tema a lei moral. É o estudo número 15 da série de estudos bíblicos Ouvindo a Voz de Deus. E o nosso costume aqui é de sempre ter a Bíblia em mãos para acompanhar cada verso e também de fazermos uma oração, pedindo a orientação do Espírito Santo para que a gente possa compreender cada estudo da Bíblia. Então eu convido você a fechar o seu olho aí onde você estiver para juntos falarmos com Deus. Senhor Deus e Pai, nós somos agradecidos a Ti, Senhor, por mais um estudo da Tua Palavra. E hoje nós vamos aprender mais sobre a lei moral. Nos dê o conhecimento necessário, Pai, a respeito desse assunto. É o que nós pedimos por Jesus. Amém. No estudo de hoje nós vamos aprender que os 10 mandamentos foram escritos em 2 tábuas de pedra pelo próprio dedo de Deus e representam o caráter de Deus. Os primeiros 4 mandamentos dizem respeito ao amor a Deus sobre todas as coisas e os últimos 6 mandamentos ao amor ao próximo como a nós mesmos. E é sempre importante lembrar que a obediência à lei não salva. A obediência é o resultado da salvação. Nós somos salvos e por isso obedecemos aos mandamentos de Deus. Quando eu vou estudar a respeito da lei moral, eu gosto de dar o exemplo da lei da física. E aqui na minha mão eu tenho uma caneta. E a lei da gravidade diz que se eu solto essa caneta aqui no ar, a tendência dela é cair, porque existe uma lei que atrai os objetos para o centro da Terra. Da mesma maneira, existe uma lei moral que rege todo o universo. E essa lei diz o que é certo e o que é errado. E eu convido você a acompanhar esse estudo até o final para a gente compreender, afinal de contas, o que é a lei moral. A primeira pergunta diz assim: quais são os 10 mandamentos e quem é o seu autor? Vamos ler Êxodo capítulo 20, verso 3 e 17. Então, Êxodo capítulo 20, a partir do verso 3, começa com o primeiro mandamento que diz assim: não tenha outros deuses diante de mim. Segundo, não faça imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro, não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto, lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. 5º mandamento: honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. 6º, não mate. 7º, não cometa adultério. 8º, não furte. 9º, não dê falso testemunho contra o seu próximo. 10º, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Esses são os 10 mandamentos descritos aqui em Êxodo capítulo 20, do verso 3 ao verso 17. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então a resposta para a primeira pergunta fica assim: os 10 mandamentos estão lá em Êxodo capítulo 3 a 17 e o autor é o próprio Deus. A segunda pergunta diz assim: segundo Jesus, em quantas partes estão divididos os 10 mandamentos? Mateus capítulo 22, verso 36 a 40 diz assim: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então aqui Jesus mostra aquilo que nós vimos no início, que os mandamentos dele, que estão em 2 tábuas de pedra, primeiro diz respeito ao amor a Deus e os 6 últimos mandamentos diz respeito ao amor ao próximo. Olha só o que diz, por exemplo, o primeiro mandamento: não tem outros deuses diante de mim. Então é com relação a Deus. E olha só o que já diz aqui o 5º mandamento: honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então os primeiros 4 mandamentos dizem respeito a Deus e os últimos 6 mandamentos dizem
respeito ao relacionamento entre os seres humanos. Então a resposta fica assim: a primeira parte, amor a Deus; a segunda, amor ao próximo. Desses dois mandamentos dependem a lei e os profetas. A terceira pergunta diz assim: qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos mandamentos? Marque verdadeiro ou falso. Nós vamos ler aqui Mateus e também João. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então aqui nós vemos que Jesus confirmou a lei, verdadeiro. Alterou a lei, em parte, falso. Aboliu a lei, também é falso. No estudo anterior nós vimos, e eu vou deixar aqui o card se você ainda não assistiu, para você acompanhar lá. Nós vimos dos 4 tipos de leis que existem na Bíblia. E hoje nós estamos falando da lei moral. A lei que foi abolida na cruz foi a lei cerimonial. A lei moral segue em vigor, porque ela é uma lei eterna que representa o próprio caráter de Deus. E aqui nós vimos que Jesus confirmou a lei moral. A quarta pergunta diz o seguinte: acaso Deus permite mudanças em sua palavra ou nos mandamentos? Vamos ler Malaquias capítulo 3, verso 6 e Apocalipse 22, verso 18 e 19, que diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, tanto no Antigo Testamento, em Malaquias, quanto no Novo Testamento, em Apocalipse, Deus expressa que nós não podemos mudar nada na sua palavra, inclusive dos mandamentos. Isso significa que o Evangelho de Deus é um Evangelho eterno, assim como está escrito lá em Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7. Então a resposta fica não. Deus não permite mudanças na sua palavra ou nos seus mandamentos. A quinta pergunta diz assim: o que Paulo escreveu sobre os mandamentos de Deus? Romanos capítulo 3, verso 31 e capítulo 7, verso 12 diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Então Paulo também afirma que nós não devemos anular a lei por causa da nossa fé. Antes, a nossa fé, ela confirma a lei. Por acreditarmos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós obedecemos e somos fiéis aos mandamentos de Deus. Então a resposta fica assim: anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Muitas pessoas acreditam que os mandamentos de Deus são uma prisão que vai privar ela de fazer as coisas que ela gosta. Na realidade, os mandamentos de Deus são para nós uma proteção. Pelos mandamentos de Deus, nós podemos ter uma vida plena, uma vida boa. A sexta pergunta diz assim: o que, segundo a Bíblia, aconteceria no futuro com a lei de Deus? Marque verdadeiro ou falso. Vamos ler Daniel capítulo 8, verso 12 e capítulo 7, verso 25, que diz assim: o exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. No estudo do santuário, nós vimos a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E essa profecia continua aqui nesse texto, porque na época de Daniel, Jesus revelou para ele o que aconteceria no futuro, e como um poder religioso buscaria mudar os calendários, a maneira como as pessoas enxergam o tempo, e também procuraria mudar a lei de Deus. Nós vamos estudar mais sobre isso a partir desse estudo. Então acompanhe não só o estudo de hoje, mas os próximos estudos também, para você compreender com detalhe esse assunto, combinado? Então a resposta da sexta pergunta fica assim: o que, segundo a Bíblia, aconteceria no futuro com a lei de Deus? A verdade de Deus seria jogada por terra. Infelizmente é verdade. Os 10 mandamentos seriam alterados, mudariam os tempos e a lei.
lei também é verdadeiro. Os homens teriam a permissão de Deus para mudar os seus mandamentos. Falso. Então, mais uma vez, nós vemos nesses versos que no futuro, a partir da época de Daniel, no futuro aconteceria uma mudança que o ser humano faria na lei de Deus e que essa mudança não era aprovada por Deus. E nós vamos aprender mais sobre isso nos próximos estudos. A sétima pergunta diz assim: o que os homens fizeram com a verdade de Deus? Marque verdadeiro ou falso. Vamos ler Romanos capítulo 1, verso 25, que diz assim: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por esses versos aqui nós vemos que os homens, eles não seguiriam a verdade, é falso. Que eles amaram a verdade também é falso. Pelo contrário, o que o ser humano fez foi mudar a verdade em mentira. Então nós vamos ver mais adiante como foi que um poder religioso mudou a lei de Deus e por que a maioria das pessoas não falam a respeito disso hoje. Acompanhe o estudo para você compreender os detalhes desse assunto tão importante. A oitava pergunta diz assim: o que muitos seguem hoje em lugar dos mandamentos de Deus? Marcos capítulo 7, versos 6 e 9 e verso 13 diz assim: respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então aqui Jesus estava dizendo que o povo de Israel tinha negligenciado a lei de Deus e tinha buscado seguir as tradições de homens, e assim também acontece nos nossos dias hoje. Muitas pessoas negligenciam os mandamentos de Deus que estão escritos lá em Êxodo capítulo 20, do verso 3 ao verso 17, e seguem mandamentos de homens, as tradições do ser humano. E a resposta fica assim: seguem tradições, seguem mandamentos de homens. A nona pergunta diz: o que é mais importante para Deus? Atos capítulo 5 verso 29 e Tito capítulo 1 verso 14 dizem assim: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Então aqui nós vemos que Jesus quer que nós sejamos fiéis aos mandamentos dele e não a tradições de homens. E a resposta fica assim: antes importa obedecer a Deus que aos homens. Devemos rejeitar os mandamentos e as tradições de homens que nos desviam da verdade. Um Deus que ama sabe o que é melhor para seus filhos. A lei é um guia de conduta que nos protege de dor e sofrimento em nossas relações. A obediência demonstra intimidade com Cristo, pois só Ele pode mudar nosso caráter e nossas inclinações. Pelo Espírito Santo, Ele nos capacita a obedecer e escreve os princípios da lei em nosso coração, como diz o profeta Jeremias no capítulo 31, verso 33. No estudo de hoje, nós começamos a nos aprofundar sobre esse assunto da lei moral, mas no próximo estudo, que você não pode perder, nós vamos aprender como foi que um poder humano transgrediu e mudou a lei de Deus pela tradição humana. Por isso eu já quero convidar você para não perder e acompanhar o próximo estudo. E agora, para a gente fixar tudo isso que nós estudamos na memória, vamos fazer a recapitulação. Nós vimos no estudo de hoje que os 10 mandamentos estão divididos em duas partes. A função da lei é revelar o pecado. Jesus obedeceu e nunca mudou nenhum dos mandamentos. A profecia sobre a mudança dos mandamentos está no livro de Daniel, capítulo 7, verso 25. Lá nós vimos que a verdade foi jogada por terra. E nós vimos também no estudo de hoje que a lei de Deus é santa, justa e boa. Os homens transformaram a verdade de Deus em mentira. Hoje, muitos seguem tradições e mandamentos de homens. E eu quero finalizar esse vídeo fazendo com você um compromisso de fé. Você crê nos 10 mandamentos como norma vigente para todos os cristãos? Você rejeita as tradições e imposições de homens afastados da verdade? Você deseja seguir todos os mandamentos de Deus? Se esse é o desejo do seu coração, eu quero convidar você nesse momento para orarmos a Deus
pedindo o auxílio dele para sermos fiéis aos mandamentos de Jesus. Oremos. Senhor Deus e Pai, hoje nós começamos a compreender um pouco mais, Pai, sobre a lei moral. E, Senhor, nós queremos nos aprofundar nesse tema. Nós vimos aqui que muitas pessoas negligenciam os seus mandamentos e guardam mandamentos de homens, tradições humanas. Nos ajude, Pai, a ter mais clareza sobre esse assunto. É o que nós pedimos por Jesus. Amém. E antes de terminar o vídeo, eu quero convidar você para acompanhar o próximo tema, onde nós vamos estudar sobre o mandamento esquecido. Eu aguardo você no próximo vídeo.